Bem, a mensagem desta manhã é sobre o tema geral, vida cristã normal, o subtema, sujeitando-nos uns aos outros no lar, e o subtema, submissão dos pais ao Senhor. Nosso texto básico é Efésios 5, 21 e o versículo 6, 4, que leremos daqui a pouco. Nós vimos nos domingos anteriores, é importante dizer isso, ainda que pareça repetitivo, e alguns possam até imaginar, não gostam dessas repetições, mas elas são necessárias. Nos domingos anteriores nós vimos que se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo é a verdade nele, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo desejos enganosos, se a renovação da nossa mente consiste em revestir-nos da nova natureza, os bons costumes, os bons hábitos, o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, então devemos ter cuidado com a maneira como vivemos. Não devemos viver como tolos, mas sim como sábios. Devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. Devemos deixar-nos encher do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. Quem está cheio do Espírito está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Por isso que o texto diz, Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Vimos que obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. São características do novo homem que entende a vontade de Deus e é cheio do Espírito de Deus. Vimos que todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão. Primeiro, submissão, vimos aqui as autoridades civis. Segundo, submissão uns aos outros na igreja. Terceiro, submissão no lar, no contexto conjugal. Em quarto, submissão no lar dos filhos em relação aos seus pais. Em quinto, submissão dos pais ao Senhor. E começamos a ver isso no domingo passado, estamos terminando hoje com a graça de Deus. Nós temos aqui e vimos 3 mandamentos. Primeiro mandamento, e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira. Vimos também o segundo mandamento, e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. E nós vamos ver rapidamente o finalzinho que vimos naquela ocasião, ou seja, no domingo passado.
nós vimos que a expressão, ou melhor, o verbo criar, e aqui diz criá-los, é um vocábulo grego ektrepo, que significa criar, nutrir, suprir, prover. Criar filhos no caminho do Senhor desde a infância até a maturidade. Depois, o texto diz que na segunda parte, aliás, no terceiro, bom, eu me antecipei aqui. Bom, a palavra disciplina pode ser também traduzida por educação. E toda educação pressupõe que isso seja feito com uma certa disciplina. Quando se procura ensinar algo a alguém, é preciso que haja disciplina de quem ensina e de quem aprende. É por isso que o termo criá-los na disciplina significa disciplina ou educação, ou literalmente educação mediante disciplina, ou ainda educação do Senhor mediante disciplina. Vimos que a disciplina tem 3 aspectos práticos. Primeiro, a educação prática. Vimos isso em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, e não vamos repetir. Segundo, vimos que a disciplina tem 3 aspectos. O segundo é o treinamento. E todo treinamento requer um treinador. E esse treinador não é outro senão o pai ou os pais. O treinador ensina falando, mostrando e vivendo. O treinador ensina mais pelo que vive do que pelo que fala. É claro que tem que se falar, tem que se mostrar como e tem que viver, mas se você falar, mostrar e não viver, você anula o que você falou e o que você mostrou. É por isso que dissemos e temos dito aqui reiteradamente, filhos aprendem mais, não só filhos, mas todo aquele que é ensinado aprende muito mais pelo que ele vê do que pelo que ele ouve. Eu repito, é necessário falar, é necessário mostrar, é necessário explicar, mas é necessário viver aquilo que você quer que o outro faça e viva também. Por isso, vimos que os pais devem ser exemplos na disciplina pessoal. E citamos o exemplo do apóstolo Paulo, que no seu ensino buscava disciplinar-se a si mesmo. Ele disse isso em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27. Ele disse assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Hoje nós poderíamos chamar isso de uma medalha. Medalha de ouro, de prata e de bronze. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar, podíamos dizer hoje, uma medalha corruptível, nós, porém, a incorruptível. É aquela que receberemos das mãos do Senhor. Assim corro também eu. Ele fala de um atleta que está participando de uma Olimpíada. Assim corro também eu, não sem meta,
Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E aqui ele está falando de uma luta também dentro de Jogos Olímpicos. Mas ele diz que antes de lutar, antes de correr, ele esmurrava o próprio corpo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, eu condiciono o meu corpo para participar dessa Olimpíada. Só que aqui ele está falando no sentido espiritual. Mas esmurro o meu corpo. E aqui é uma figura da carne dele. Esmurro a minha carne e a reduzo à escravidão. Ou seja, a carne não pode mandar, ela tem que estar sujeita a mim, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós sabemos que só podemos subjugar a carne pelo Espírito de Deus que vive em nós. Mas cabe a nós fazer isso na dependência dele. Então, pais devem ser, dissemos, exemplos na disciplina pessoal. Ou seja, eles devem viver aquilo que querem que os filhos vivam ou façam. Nós vimos que pais devem ser exemplos na vida prática. Eu não vou ler, mas lemos no domingo passado Romanos 2, 17 a 24, onde o apóstolo fala dos mestres da lei, aqueles que conheciam tão bem a lei, sabiam tudo o que devia ser feito, mas eles não faziam. E assim se tornavam um mau exemplo para todos a quem eles queriam ensinar. E dizia que o nome de Deus era blasfemado entre os incrédulos por causa do mau comportamento daqueles judeus que deviam dar o exemplo. E o pai e a mãe devem ser exemplos. Eu disse que isso não implica imperfeição. Todos nós erramos muito. Erramos muitas vezes, mas todas as vezes que errarmos, nós temos que admitir, olha, eu errei. Pedir perdão aos filhos não é nenhuma atitude, é uma atitude de humildade, sim, mas não nos diminui em nada pedir perdão a quem quer que seja. É uma atitude de dignidade, é uma atitude coerente, através da qual nós admitimos diante de quem pecamos e diante de Deus que Deus está certo. Eu é que não fiz o que ele mandou que eu fizesse. Então, pais querem, nós dissemos e estamos prestes a entrar na outra parte, pais querem que seus filhos sejam fiéis ao Senhor, que sirvam ao Senhor, que estejam na igreja, mas muitas vezes eles mesmos não fazem isso. Eles ensinam os filhos que devem ser assíduos nos encontros que tem na igreja, cultos, células, mas eles mesmos não fazem isso. Eles não demonstram isso com a vida deles, que é importante estar aqui, que é importante ser assíduo, que é importante ser pontual, que é importante ser consagrado, que é importante ser dedicado, que é importante fazer as coisas com zelo, com dedicação, com empenho, com excelência. Se os pais querem isso dos seus filhos, eles devem buscar viver isso, não por força deles, mas pela graça de Deus, à medida em que eles buscam a Deus e dependam de Deus. Uma das coisas que mais importantes na vida e na criação dos filhos é que eles aprendam a valorizar a palavra de Deus.
É importante que eles aprendam a importância da oração, porque isso é alimento básico para quem quer andar com Deus, viver com Deus e ter uma vida de santidade. E sem oração e sem palavra, isso nunca existirá. E se os pais não são vistos orando, se os pais não são vistos lendo a Bíblia, eles não têm nenhuma autoridade para ensinar os seus filhos a fazerem isso. Muitos pais têm medo de forçar os filhos. Pais que vêm e os filhos ficam em casa. Porque o filho disse, eu não quero ir à igreja hoje. E desde quando o filho tem vontade? Filhos devem aprender a obediência, não você vai. A menos que o filho esteja doente. Aí você nem deve vir, porque você vai ficar lá com ele, se ele tiver tanta necessidade assim. Mas se não, você vai. Olha, você vai. Vai porque eu sou seu pai, enquanto você estiver debaixo do meu teto, da minha casa, você vai fazer o que eu quero que você faça. O dia que você for autossuficiente, você sai e vai viver a sua vida lá fora. Agora, aqui na minha casa, quem manda sou eu. Se você é um pai responsável, se você exerce autoridade sobre seu filho, é isso que deve acontecer. Filho não tem vontade, ele não sabe o que é bom para ele. Ah, meu filho já pode ter idade que for, está na sua casa, por que ele está lá? Está lá porque depende de você, então que ele obedeça a você. Ele saiba que dentro da sua casa quem dá as ordens e as coordenadas é você. O filho deve ter ordem para chegar em casa, deve ter ordem para comer, devem ter ordem para tudo. E quem dá essas ordens é quem é a autoridade lá. Primeiro o pai, depois a mãe. Na falta do pai, é a mãe que dá essas coordenadas. Agora, se isso não está acontecendo, há uma inversão de valores. Então, quem manda são os filhos. Isso não é bíblico. Você faz a vontade do filho e o seu filho vai se perder. Eu não estou profetizando, não. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o filho ou a filha não são devidamente educados e disciplinados, eles virão mais tarde a envergonhar o seu pai e a sua mãe. Então, é muito importante que os pais não tenham medo de poupar os filhos. Filho gosta de disciplina. Disciplina é uma maneira como os filhos se sentem protegidos, amados, valorizados. Filhos que não têm disciplina significa que os pais não estão nem aí para eles. Eles fazem o que querem, do jeito que querem, dizem o que querem para os pais e não recebem nenhuma repreensão por falarem asperamente, por gritarem com os pais, por desrespeitarem os pais. Então, esses filhos não tem como ser devidamente instruídos no Senhor. E aquilo que os pais temem vai acontecer, não porque eles não porque eles foram disciplinados, mas porque não foram disciplinados. Eu lembro de um caso pessoal, uma pessoa da minha família, da minha intimidade, não foi aqui, foi
não era a minha família propriamente, mas é da minha família uma pessoa que eu amo muito. Talvez ela até ouça e ela se identifique, mas eu não vou falar o nome dela. Mas ela disse, olha, eu queria muito que meus pais estabelecessem uma hora para eu chegar em casa. Eu chegava a hora que eu queria. Eu queria muito que os meus pais me dissessem o que eu devia e o que eu não devia de fazer. Essa pessoa não se sentiu amada, não se sentiu cuidada, embora os pais a amassem e tinham o propósito de dar o melhor. Então, o que ela disse para mim é que ela gostaria de ter sido, ela queria que estabelecesse o horário dela chegar, mas ela chegava a hora que queria. E ela não gostava disso porque isso passava para ela uma indiferença. Não estamos nem aí para você. E eu conheço os pais, e eu sei que os pais não tinham essa intenção, mas era o que ela recebia. É ato de amor disciplinar os filhos. Então, todo treinamento requer insistência, perseverança, dedicação, disciplina, mas traz os seus frutos. Então, eu insisto em que você, no caso da igreja, e em qualquer caso, você imponha aquilo que você sabe que é certo. Cabe aos pais treinarem os seus filhos, ensinando-os a estarem aqui. Ah, meu filho, fique inquieto. Ensine ele a ficar quieto, a menos que ele tenha algum problema relacionado com autismo, que muitas vezes impedem as pessoas de ficarem quietas, ou algum problema que seja coerente, você não tem desculpa. O filho tem que aprender a se comportar. Eu já disse para vocês que na minha infância, nem sempre tinha trabalhos na igreja, mas meu pai me trazia, porque ele era o único crente na família. Me trazia o meu irmão, e a gente sentava e ficava quietinho, pianinho ali. Mas dissemos que a disciplina tem 3 aspectos práticos. Primeiro, educação prática. Segundo, treinamento. E terceira, correção. Começamos a falar sobre isso. A disciplina corretiva não pode ser desprezada nem pelos pais, nem pelos filhos. Hebreus 12, 5 em diante diz, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O que o texto está dizendo é que filhos são corrigidos. Se não são corrigidos, eles se sentem como bastardos. Que são bastardos? Aqueles que não são filhos legítimos. Então, se não são seus filhos, você nem se importa com eles. Mas Deus não nos trata assim. Deus nos trata como filhos. E filhos devem ser corrigidos.
Então, o texto está dizendo e nos ensinando que você deve educar, você deve treinar, ter a certeza de que a criança entendeu. Eu disse isso no domingo passado, estou repetindo. Se a criança entendeu, e você deve estar ciente de que a criança realmente entendeu, e você vai perguntar se ela entendeu e pede ela para explicar o que ela entendeu, porque você pode dizer uma coisa, ela entendeu outra. Se ela realmente entendeu e ela então errou a primeira vez, então você deve repreender a criança, deve instruir novamente a criança e advertir que se houver depois da primeira, houve o ensino, ela errou, você corrigiu, você vai advertir, olha, a próxima vez vai haver punição. Se ela errar pela terceira vez, então ela deve ser punida, castigada, perder um privilégio ou mesmo receber umas boas varadas sem machucar. Eu não sei, às vezes eu temo até dizer isso aqui, não sei as consequências disso, mas a gente... Bom, eu não tenho filhos pequenos mais, já usei muita vara com eles, mas eu aprendi cedo que tem que doer, mas não pode machucar. Então você tem que escolher o lugar onde você vai aplicar a punição. Deve ser um lugar macio, mas que dói. Na roça usava-se muito vara de marmelo. Você conhece vara de marmelo? Ela é fininha, mas aquilo dói que é uma coisa. Não é para matar a criança não, gente, é para doer para que ela lembre da dor e não queira fazer outra vez. Então, o primeiro nível é a correção, o segundo nível é a repreensão e o terceiro nível é o castigo. O texto diz: filho meu, não despreze a correção. Primeiro ato, correção. Você ensinou, então a criança errou, você corrige. O segundo ato, nem desanime quando você é repreendido, você vai ser repreendido a segunda vez. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho. Aí é o terceiro ato, aí é o castigo. Muito bem. Nós falamos em 3 mandamentos. Primeiro mandamento, e vocês pais não provoquem seus filhos a ira. Segundo mandamento, vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. Terceiro mandamento agora. E vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na admoestação do Senhor. Admoestação no grego é noutesia. Significa admoestação mesmo, significa advertência, significa aviso, significa censura. De acordo com um dicionário da língua portuguesa, o verbo admoestar é definido como chamar a atenção, como censurar, como repreender, como advertir, como aconselhar, como avisar, como prevenir, como estimular e como incentivar. Todas essas coisas estão dentro da palavra admoestar.
na admoestação do Senhor ou na educação mediante a instrução no Senhor. Instrução no Senhor é através das Escrituras. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a permanecer naquilo que ele havia aprendido. Ele disse assim, 2 Timóteo 3,14, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Naquela época não tinha muita coisa escrita e poucas pessoas tinham acesso às escrituras, a não ser os líderes, os mestres da lei. Mas Timóteo aprendeu. Eu não sei como lhe foi ensinado, se foi literalmente a transmissão oral, o que era mais comum. Quando eu digo oral, estou falando por palavras, sem que ele pudesse ler ou alguma coisa assim. Mas Timóteo aprendeu com Paulo, que foi seu discipulador e pai na fé. 1 Timóteo 1, 1 e 2. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Por que verdadeiro? Porque ele o levou a Cristo. Ele tinha sido instruído nas Escrituras do Velho Testamento, mas Paulo mostrou o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento com a vinda de Cristo. Timóteo aprendeu antes disso as Escrituras através de sua avó e de sua mãe. Ele escreveu assim, 2 Timóteo 1,5, lembro-me da sua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo que habita também em você. Que fé é essa? Era a fé no Deus de Israel. É porque as mães possivelmente foram as ensinadoras de Timóteo e não o pai. O pai de Timóteo era grego. Vocês vão perguntar, como é que aconteceu isso? Não sei porque uma judia se casou com um pai grego, um esse que não era judeu. Não tenho resposta para isso, mas o fato que é verdade. E quem instruiu esse menino foi a avó e a mãe. Então, atente bem, na falta do pai, quem é responsável por isso é você, mãe. Não tem outra pessoa, é você. Se o seu marido, por acaso você tem um casamento com um incrédulo, quem é responsável por ensinar a palavra a seu filho ou sua filha é você, mãe, que é crente. Não estou aqui para discutir nenhum relacionamento conjugal agora, tá? Timóteo foi instruído nas Escrituras desde criança. 2 Timóteo 3,15, ele diz, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus. Paulo mostrou a importância das Escrituras na educação da criança e do adulto. São os versos 3 e 16 desse mesmo capítulo. 2 Timóteo 3,16. O texto diz, toda a Escritura é útil, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a educação,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós temos aqui 4 fases. Primeiro, o ensino. Segundo, a repreensão. Quando você ensina uma coisa e a pessoa desvia daquele caminho, você vai repreender, para que ela não continue no caminho errado, mas volte para o caminho certo. Agora, é preciso fazer, não é possível só repreender, é preciso corrigir o curso. Então, você vai dizer, olha, não é esse caminho, o caminho é esse. E depois vem a última fase, a educação na justiça. Você vai ensinar outra vez, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta responsabilidade recai principalmente sobre o pai, por isso que ele é o cabeça do lar. O Senhor deu uma ordem explícita a Abraão quanto aos seus filhos, Gênesis 18, 19. Não deu para Sara, deu para Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é o direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus tinha feito promessas a Abraão, mas cabia a ele ordenar a sua casa para que a promessa viesse a se cumprir na sua família. O Senhor deu ordens explícitas aos pais quanto aos seus filhos. Deuteronômio 4:9. Diz assim, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Alma aqui é no sentido de vida. Para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Trata-se das maravilhas que Deus fez no deserto. E elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão, porque a transmissão era oral, vocês também contarão isto aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Eles viram e deveriam contar aquilo que Deus fez para os filhos e para que eles contassem também para os filhos dos filhos. Deuteronômio 6:7. Nós vimos no domingo passado. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A palavra de Deus tem que estar no coração do Pai. E o texto continua dizendo, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, o tempo todo em que você estiver com seu filho. Agora é Salmo 78. As Escrituras falam da responsabilidade dos pais criarem seus filhos nos caminhos do Senhor. O Salmo 78:5 diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. A ordem que Deus dá aos pais é que transmitam a sua palavra aos seus filhos. O ensino deveria ser transmitido de geração em geração. Salmo 78:6, a fim de que a nova geração
os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. É o ensino sendo passado de pai para filho. Foi assim que o Evangelho chegou a nós. Chegou aos judeus e chegou a nós. O ensino das Escrituras pelos pais aos filhos tinha um objetivo definido. Salmo 78, 7. É o mesmo salmo. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O propósito do ensino é que os filhos pusessem a sua confiança em Deus. Não se esquecessem dos feitos de Deus e observassem os seus mandamentos. Salomão recomendou aos filhos, eu estou correndo contra o tempo e vou, com a graça de Deus, terminar no horário. Provérbios 4:1, filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Estamos falando de pais crentes. Salomão contou como seu pai fez com ele quando era criança, quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Quem é esse pai? Foi Davi. E como ele é descrito na Bíblia, como um homem segundo o coração de Deus. Pecou, sim, cometeu muitos erros, mas era um homem que amava a Deus e temia a Deus. E quando pecava, reconhecia o seu erro, admitiu o seu erro e o seu pecado. Pais não são perfeitos. Nenhum filho deve ver perfeição nos seus pais, mas os pais devem ser humildes o suficiente para dizerem: pequei contra ti, ó Deus, pequei contra você, meu filho, pequei contra você, minha filha, não fui um bom exemplo nessa situação, me perdoa. E eu repito, na falta do pai, a mãe é responsável pela instrução de seus filhos no céu. Não importa se o seu marido não é crente, e eu não estou aqui para discutir essa situação, mas se é assim, e seu marido não dá apoio, então, no momento que ele não estiver em casa, reúna seus filhos, ore com eles, ministre a palavra deles, a eles, até que eles possam aprender a ler por si mesmos e a ter o seu tempo devocional com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Todavia, a Bíblia ensina que os filhos devem ser instruídos pelo pai e pela mãe. Veja o que diz Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Provérbios 6:20. E eu estou concluindo. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Quem escreveu isso era fiel ao Senhor e a mãe também. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. É uma figura de linguagem. Pendure-o no seu pescoço também é uma figura de linguagem. Quando você andar, essa instrução o guiará.
Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, falará com você. Então ele diz assim no verso 23, porque o mandamento é lâmpada. Mandamento de quem? Do Pai. Veja o verso 20. E a instrução de quem? A instrução aqui é da mãe, é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Se você quer que seu filho viva, sua filha viva e viva bem, seja bem-sucedido e bem-sucedida, então discipline seu filho, ensine a palavra para o seu filho, seja a autoridade dentro da sua casa e responda diante de Deus por essa autoridade. Isso vai exigir de você uma dependência completa de Deus, uma humildade constante diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade de fazer isso, senão pelo Espírito de Deus. Humilhe-se, peça a Ele graça e sabedoria e ousadia para fazer o que Ele manda que você faça, se você quer o bem dos seus filhos. Conclusão. Por isso o texto diz: os filhos devem sujeitar-se ao Senhor, obedecendo e honrando seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Depois vimos que os pais devem sujeitar-se ao Senhor, não provocando seus filhos à ira. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira. Vimos que os pais devem sujeitar-se ao Senhor, criando seus filhos na disciplina do Senhor. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. E terceiro e último lugar, os pais devem sujeitar-se ao Senhor, criando seus filhos na admoestação do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na admoestação do Senhor. Que o Senhor nos ajude como igreja a ter pais que realmente consideram essa palavra como ela de fato é, palavra de Deus. Eu não disse para vocês coisa da minha cabeça. Eu disse aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Que Ele nos ajude como igreja, como pais, a sermos aquilo que devemos ser. Repito, não significa perfeição, mas a capacidade que cada pai deve ter de admitir quando erra e pedir perdão aos seus filhos e a Deus, mas ensiná-los e dizer a eles o que eles devem fazer. Se você não tem feito isso até agora, vá a seus filhos e peça perdão a eles porque você não os disciplinou como devia discipliná-los, porque você não foi legal. Não significa que você vai chegar lá em casa, na sua casa, e vai descer o malho, no sentido literal, eu estou falando, hein? Nos seus filhos. Isso não vai funcionar. Você tem que ter uma conversa primeiro de arrependimento, de pedido de perdão e dizer como as coisas vão ser a partir de agora.